Olá, professora Mila, tudo Oi, bem? tudo bem? Graças a Deus. Que bom que deu certo agora, né? Opa, nem fale, muito bom. Vamos tentar chamar o Pietro aqui mais uma vez. Enquanto Vamos, isso, vamos nós vamos sim. conversando. Vamos sim. Eu falei brincando que nós iríamos falar mal dos ausentes, mas a gente não vai fazer isso, né, professora Mila? Não, não, vamos deixar o Pietro tranquilo, né? Vamos ser bonzinhos com ele, com certeza ele merece. Tá Sem tudo, dúvida. tá tudo. Olha aí, conseguimos, tá vendo? Deu Deu Era a certo. ordem certo. dos fatores, então. Não altera o produto, Ladies estamos first, aqui. viu, Pietro? Ladies first. Ah, Quando as mulheres vêm à frente, o negócio funciona, Pietro. Ai, graças a Deus que eu tenho mulheres nesse time maravilhoso. É Então isso vamos lá, mesmo. gente, que bom tê-los conosco. Muito obrigada. A Escola Superior da Advocacia, a Escola da Magistratura Federal, tem a honra, né, de receber a professora Mila nessa noite para a gente falar sobre esse tema que está borbulhando aí, proteção de dados e hoje mais do que nunca mapeamento, né, Pietro? Seja bem-vinda. Vou deixar que o Pietro também me ajude a fazer as honras da casa, mas já digo que estamos muito felizes com a sua presença aqui. O bate-papo vai ser uma delícia. Obrigada, vai ser sim. Professora, na verdade, já vou pedir então para se apresentar, para falar um pouquinho de ti, para falar da sua atuação no curso, da pós aí, né, para o pessoal sentir o gostinho aí do que vem pela frente para aqueles que se matricularem. Inclusive, professora, eu vou aproveitar o início da live para lembrar aqueles que estão assistindo que na semana que vem, dia 22, na quinta-feira, às 19 horas, nós teremos um workshop gratuito sobre inicialização de um processo de conformidade com a LGPD, tá joia? Com os professores Rodrigo Deda e a Andresa Oikawa. É um workshop gratuito, porém é fechado, ele não vai ser transmitido aberto no YouTube nem no Instagram, por isso, devido ao número de vagas limitadas aí, a gente precisa que você se inscreva, ok? Para quem quiser se inscrever, se não me engano, o link já está no perfil da ESA OAB, mas também está no meu perfil lá do Instagram, caso você não encontre, e também está no da SMAF, né? Para a É gente isso aí. não percar aí por Eu já vi, faltas. então está lá Tá no da funcionando. ESA já está lá. Já vi esse link, já vi a foto do workshop, tenho certeza que vai ser incrível, os profissionais, né? A gente assina embaixo o Rodrigo, então, querido. Então, Perfeito, tô professora. bem Fique à feliz. vontade. Fale Obrigada. de ti aí. Maravilha. Bom, pessoal, primeiro agradecer muito o convite, agradecer aí em nome da ESMAF, da ESA, do Paraná, e falar um pouquinho sobre mim. Bom, falar um pouquinho, falar da gente é tão difícil, mas vocês começaram falando de arroz e feijão, né, professora Adriana? E foi muito interessante, porque no meu recente TED Talk, falei sobre a revolução dos dados no setor jurídico. E eu comecei a minha palestra falando, vinculando arroz e feijão com Big Data. Olha que interessante. Vou deixar aqui no ar esse assunto, porque depois eu quero que todos corram para o YouTube do TED e assistam a minha palestra. Basta colocar lá meu nome, Mila, com dois L, Cerqueira, vai lá e acha essa palestra, tá? Depois assiste para entender essa lógica do arroz e feijão. Mas dando uma palhinha aqui do que eu falei lá no TED, acho que tem a ver com o tema, a gente vive a era da informação, né? Então a gente está aqui unido hoje em razão disso, da internet, dessa possibilidade das redes sociais, dessa conexão que é incrível, mas também pelo avanço, né, tecnológico e pelo acúmulo de informações de dados. Então, assim, é muito interessante o que eu falei lá no TED Talk, depois vocês vão lá e busquem. Bom, para além disso, quem não me conhece, eu sou autora de alguns livros sobre o tema da LGPD, então, alguns deles estão aqui ao meu lado, vou só passar aqui e mostrar. Este é um livro da LGPD atualizado e comentado. Esse aqui fala do advogado do futuro, que a gente não sabe a numeração, né? Se é 4.0, 5.0, daqui a pouco vai ser 6.0. Sei que a gente está avançando e crescendo. Também falo sobre a LGPD mais no viés global. E este último aqui da Revista dos Tribunais, que falo do compliance da LGPD no e-commerce. E aí, de novo, né, tem tudo a ver com o que a gente está aqui trabalhando hoje. Então, estou presidente do Comitê de Privacidade e Proteção de Dados na OAB Sergipe, da seccional
da qual eu sou conselheira, a minha origem, hoje eu moro em São Paulo, mas tenho uma atuação fortíssima na OAB, já de mais de 10 anos, então é interessante essa interlocução aqui com vocês do Paraná, eu acho que é muito válido. A Escola da Advocacia, ela tem um papel incrível na educação dos nossos colegas, de todos nós, porque eu também aprendo muito com os cursos, tentarei participar desse workshop também, Pietro. E acho que, bom, para falar de mim é isso, acho que basta, gente. Tem alguma trajetória interessante aí na área de proteção de dados, na internet, no direito digital, e acredito que eu vou conseguir aqui contribuir com vocês no debate. Já está contribuindo, né, professora Adriana? Maravilha. Sem dúvida, de fato tem bastante coisa aí, o pessoal tem conteúdo, pode aproveitar essa publicação, pode aproveitar a oportunidade do Talk, enfim, a gente tem que hoje o conhecimento, assim, ele está aí à disposição, né, professora Mila? E a gente tem que aproveitar as oportunidades. Mas nessa noite, talvez até seguindo aqui a orientação do Pietro, para que a gente não se perca, porque os temas são muito legais e a gente precisa lhe ouvir, nós queríamos aí ouvir da professora, se pudesse nos ajudar rapidamente, para quem ainda não está habituado, nunca ouviu falar do tema, ou está começando agora a ter curiosidade, tarará, sobre um pouquinho o que é mapeamento de dados. Como é que nós poderíamos começar esse bate-papo, talvez pelo início, né? O que é e como fazer? Pelo início, ok. O mapeamento de dados, ele é uma ferramenta que, diferente do que muitos pensam, não nasceu com o LGPD. Tá? É uma ferramenta de segurança da informação, uma ferramenta que o Pietro, inclusive, tem mais propriedade para falar ainda do que eu. Na verdade, nós nos complementaremos, né, Pietro? Você no seu aspecto técnico e eu no aspecto técnico também jurídico. Mas o mapeamento de dados é uma ferramenta antiga, muito utilizada por profissionais de TI. E ele visa evitar falhas na análise de dados, evitar prejuízos à segurança, evitar também questões de tomada de decisão imprecisa pelos gestores. Então, esse mapeamento, que alguns também chamam de mapeamento ou inventário de dados, ele levanta os ativos, define ali algumas características dos dados que são coletados pela entidade, seja ela de caráter seja ela de caráter privado ou também uma entidade pública. Então, ela levanta esse mapeamento, esse inventário, ele elenca quais são esses ativos, define e faz alguns questionários e vai em profundidade na análise desses dados, quais são os dados, onde estão armazenados e todos esses questionamentos, para justamente evitar decisões equivocadas, evitar falhas de segurança e, mais recentemente, evitar, claro, que sejam mal utilizados os dados pessoais, uma vez que agora, finalmente, nós temos uma legislação, né, a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, a LGPD, que está vigente. Então, portanto, esse mapeamento, essa ferramenta que antes era utilizada unicamente, praticamente focada nessa gestão de riscos, de segurança da informação, agora também precisa estar diretamente vinculada com as diretrizes da LGPD. Então, no aparato geral, tentando simplificar aqui, este é o conceito do mapeamento de dados. Perfeitamente. Eu queria perguntar, aproveitar aqui, na verdade, antes de perguntar, eu vou fazer só puxar um ganchinho aqui na sua fala, que é justamente essa questão da segurança versus a privacidade. Para quem é do TI, a gente acaba se agarrando em alguns conceitos, assim, que são importantes na hora, principalmente, de desenvolver um sistema do zero. A maioria das empresas não desenvolve nada do zero, já compra um produto de mercado, compra uma licença e usa um serviço de terceiro, né? Mas, basicamente, quando a gente fala da diferença entre segurança e privacidade, veja, a segurança e a privacidade é como se elas fossem dois conjuntos que se intersectam, mas elas não são necessariamente a mesma coisa. A segurança da informação, claro, ela já está sendo estudada aí há muito mais tempo, né? Os hackers já estão aí desde lá da primeira geração de computadores, lá da Segunda Guerra Mundial, mas ainda assim, a privacidade já surge também há um bom tempo, com padrões, com frameworks, fora do contexto digital, né, para dizer para a gente, para dar um pouco de noção para a gente, assim, racionalizar o que é privacidade um pouco, porque é uma coisa assim, inerentemente subjetiva a tal da privacidade. Mas basicamente é o seguinte, muitas vezes a gente pode relacionar a privacidade a alguns pilares da segurança. Então a segurança, geralmente, a gente quer falar de comunicação íntegra, de dados íntegros, né, que estão dados completos, dados acurados, né?
nós temos também a questão da disponibilidade dos dados, e eu ainda estou falando de segurança apenas, mas a disponibilidade vou acessar um serviço, vou acessar um produto, está disponível essa informação para mim, né? Ou não, caiu. E que mais? A gente tem também a confidencialidade. A confidencialidade é um dos alicerces da segurança da informação que a gente consegue visualizar muito bem a relação dele com a privacidade. Então, assim, muitas vezes eu quero trocar informações com vocês aqui, mas eu não quero que essa informação seja exposta, né? Então, aí é uma informação confidencial. É um alicerce da segurança, mas que está intimamente ligado à privacidade. Por outro lado, olha só que engraçado, né? A disponibilidade, que é um dos tripés da segurança, muitas vezes, se a gente for optar por priorizar a disponibilidade, o que a gente vai fazer, por exemplo? Eu vou ter vários servidores através da nuvem, replicando um mesmo conjunto de dados, e aí o que acontece? Eu deixo esses dados espalhados de forma que eu tenho mais possibilidades de ser atacado. Então, vazando os meus dados, né? Então, tentando trazer disponibilidade, às vezes eu posso machucar um pouco a privacidade. Então, esses nuances, assim, é importante a gente discutir e levar à frente, né, para a gente realmente começar a perceber as diferenças entre as coisas. E é claro que aquele profissional que já trabalha com segurança de dados, ele vai ter facilidade de trabalhar com privacidade, né? Evidentemente que as tecnologias por trás ali, elas são as mesmas, é só a forma de usar elas que vai garantir uma coisa ou outra. Mas eu queria perguntar à professora, fugindo um pouco, né, se a professora Adriana tiver um comentário também, antes de eu prosseguir, professora Adriana. Pode fazer a pergunta, Pietro. Vamos conversando ao longo do caminho. Eu gostei muito, Pietro, da questão dessa dualidade que você trouxe aqui, né? Porque ela existe mesmo e ela está muito repleta e constante nessas temáticas que a gente está abordando aqui, né? Eu vi que vocês tiveram outras lives também anteriormente, estão incitando aqui esse debate, é muito importante que a todo momento aparecem essas dualidades. E agora, né? O que pesa mais? O que é melhor? A internet aqui pro lado bom ou lado ruim, né? E acho que antes, posso fazer um comentário geral antes de você trazer essa próxima pergunta? Acho que casa muito bem nesse parênteses. Eu acredito que vale a pena a gente colocar também, e talvez falar para o pessoal que está nos ouvindo, por que a privacidade importa, né? Por que ela é tão importante? O que pode acontecer se a gente abrir mão da nossa privacidade, né? Tem algumas pessoas que falam, que vão ao extremo e dizem, se eu não tenho nada para esconder, né? Eu simplesmente não me importo, assim, em aparecer, tá bom, mas você tem certeza que você está falando isso? Eu acredito que em algum momento na sua realidade você vai se deparar com alguma situação que você quer sim estar ali no momento seu, sem compartilhar nenhuma informação sua, ou tampouco, por exemplo, correr o risco de ser manipulado. E acho que essa palavrinha, manipulação, ela é muito importante aqui para todas as pessoas que estão nos ouvindo enquanto titulares de dados, que somos todos nós. Eu acredito que a gente teve exemplos grotescos, e é bom falar dele e relembrar, que é a questão do Cambridge Analytica com o Facebook, porque já está acessível para todos, né? Tem até um documentário no Netflix, então muita gente já sabe. Então é legal falar esse mesmo exemplo, justamente porque fica mais fácil ali de difundir a ideia. E é praticamente a manipulação antidemocrática de uma decisão política. Então imagina se alguém, através de suas informações, através de sua tendência, seja de consumo ou de pensamento, ideologia política, religião, etc., descubra a sua tendência e manipule a sua forma de pensar. E com isso você não está mais exercendo um direito constitucional de liberdade, que é seu. Então, olha que interessante como que a gente consegue ali aprofundar e entender por que realmente essa sua privacidade ela importa, né? É interessante que você fique mais atento, não seja manipulado, uma vez que o mercado ele está tendendo para situações de capitalismo de vigilância e questões até que envolvam tecnologia a tal ponto que estudem que mesclem a neurociência com o capitalismo e que conseguem ir até além, né? Além no sentido de observar suas emoções e utilizar isso a favor de compras, né? E características de consumo. É claro, tem toda a evolução tecnológica de um lado que é muito boa, mas, de novo, a dualidade em que pode cercear a sua liberdade nesse sentido. Então, foi legal fazer esse parêntese só para ninguém mais dizer que não se importa com privacidade aqui, né? Todos que estão aqui se importam com privacidade. Acho que isso é importante. Isso remete àquela pergunta, né, professora Adriana? Isso veio para ficar ou não? Quer dizer, se a gente não se importar com a nossa vida,
veio para ficar pelo menos para os grandes empresários e aqueles que querem tirar alguma vantagem desse tipo de tecnologia, né? Então, se nós titulares, se a gente não se educar, e isso naturalmente vai acabar acontecendo, já está acontecendo, né? As coisas não vão mudar e a gente, infelizmente, vai ficar cada vez mais suscetível à tecnologia, né? Nas mãos da tecnologia. É interessante que a tecnologia esteja na nossa mão, né? Vai lá, professor. Não, agora aqui, escutando a professora Mila falando, me ocorreu aqui que ainda que a pessoa, né, não tenha interesse, fala, eu não tenho nada para esconder, minha vida é um livro aberto, e tarará. Mas e seu filho adolescente ou sua filha adolescente? Ainda que você não tenha nada para esconder, você não quer protegê-los de eventuais manipulações, sejam inclusive para induzi-los a determinados gostos ou até opiniões que muitas vezes trazem conflito entre pais e filhos, né? Propositadamente falando. Então, assim, eu sinceramente, né, Pietro, a gente tem conversado muito e é um assunto, ele é tão gostoso e ele nos pega ali em vários pontos tão sérios da nossa vida que não tem como fazer de conta que não vai mudar. Já está mudando. E nós hoje temos, especialmente até em função de tudo que estamos vivendo, estamos em casa, aulas remotas, as crianças estão muito tempo na internet, nós estamos muito expostos, talvez mais do que nunca estivemos na história da humanidade. Então, sim, é muito importante que nós olhemos para isso, ainda que a nossa vida seja um livro aberto. Mas a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, já falando nas gerações futuras, não há de ser e não pode ser. Inclusive para a segurança de todos nós e da nossa família. Então, de fato, eu acho mais do que nunca que é um caminho sem volta, que nós temos que investir na cultura e na conscientização das pessoas a respeito dessa importância para exercerem os seus direitos com seriedade, com responsabilidade e que nós todos estejamos preparados a nos proteger e ajudar a proteção de toda a coletividade, né? E investir também na qualificação de profissionais que entendam e trabalhem isso dentro das organizações. E é para isso que nós estamos aqui, né, professor? A responsabilidade é de todos, de fato, né? E esse ponto, Adriana, foi excepcional. Afinal de contas, até mesmo ontem saiu uma notícia de que na Europa eles pretendem, o governo e, claro, quem está cuidando de assuntos de proteção à privacidade de dados, pretendem até frear um pouco o uso da inteligência artificial. Então, né, em sociedade, né, na sociedade, enfim, visando justamente evitar situações como as que nós já citamos aqui. Olha que interessante, né? Ainda vai... É um assunto que de fato instiga, porque está só no começo, né? Estamos só começando. A inteligência artificial, detalhe, né? Ela realmente é uma tecnologia extremamente potente, né? E ela tem implicações éticas, dilemas éticos a serem resolvidos, que eles estão além da questão da privacidade, que é uma coisa que vai assim, que a gente tem que filosofar sobre ainda, não existe teoria formada sobre isso ainda, o que é um grande perigo, porque os profissionais de TI, eu vou falar com um profissional de TI, desenvolvedor de tecnologia, né? O cara entra na empresa querendo programar programinha, ele não sabe nem o que ele está fazendo muitas vezes. Ele recebe uma descrição e ele quer saber de tecnicamente saber resolver aquilo, porque tecnicamente é o que vai trazer mais satisfação para ele geralmente, enfim, esse é o raciocínio de quem está começando. E o grande problema é que as grandes corporações, que têm interesses muitas vezes que são questionáveis, elas desenvolvem, o cara que está na ponta desenvolvendo dentro da empresa, lá, o colaborador do tipo de fábrica, faz aquilo sem questionar, e aí quando vê a coisa está rodando, tomando proporções que já fugiram ao controle dos próprios CEOs das empresas, e aí ninguém sabe o que fazer com a quimera que foi criada, né, o monstrão, né? Enfim, realmente a gente tem que estar atento. Eu queria só falar aqui do comentário do Rafael Laines Bacil, aqui ele falou assim, ó, na fase de elaboração do data mapping, há muita preocupação quanto à correta utilização da base legal em relação ao dado tratado por determinado setor da empresa. Professora Mila, e aí aproveitando nesse comentário, era o que eu já ia perguntar naquele momento, quer dizer, o que a gente tem que olhar quando a gente vai fazer o data mapping, né? Ele já falou aí, ó, ele falou, por exemplo, do porquê usar aquele dado, né? Qual é a base legal que dá o suporte a esse dado? Existe um checklist, assim, que a gente pode... Na verdade, isso aqui cada um faz do seu jeito, mas a professora tem um checklist, tem uma sequência de etapas, assim, para fazer isso? Tenho sim, e inclusive a grande parte do meu checklist eu adicionei no conteúdo da pós-graduação, né, de privacidade e proteção de dados. Então, quem já... Rafael, né? Acho que foi o Rafael, né, que nos questionou. Rafael, já fica de olho aí nessa pós-graduação que você vai ter acesso a mais conteúdo ainda. Mas claro que eu vou te dizer também aqui o que é relevante. De maneira simples. Não, antes disso, no artigo 6º nós temos alguns princípios a seguir.
né? Eu acho que já estamos também cansados de saber, mas é importante ressaltar, né, que a gente precisa relevar a minimização, pensar em minimização de dados. Então, a partir da vigência da LGPD e até antes, como boas práticas de mercado, o ideal é que a gente só colete o que for necessário para a viabilidade do negócio. A gente, respeitando ali o ciclo de vida dos dados, o primeiro passo é a coleta, né? Então, nessa coleta, o que a gente que coloca para dentro do negócio? É quase que como o nosso alimento. O que a gente coloca para dentro da gente, né? Que seja aquilo que seja mais saudável, que seja bom, que não venha gerar um risco futuro para nós. Então, fazendo essa analogia aqui, simplificando um pouco. Então, considerando esse princípio da minimização dos dados, princípio da finalidade, para que você vai utilizar, princípios da transparência e outros que estão elencados no artigo 6º, você precisa responder algumas perguntas. E aí vem um checklist muito simples, que é, por exemplo, quem? Quem são os agentes de tratamento envolvidos na relação da empresa, na relação do negócio? Quem são os fornecedores? Ou quem são aquelas empresas terceirizadas ali que fazem parte dos agentes de tratamento, que são os operadores. Ou se, por exemplo, a gente está lidando com um caso de co-controladoria, né, em situações de plano de saúde, é uma situação muito fácil aqui de entender, onde ambos têm ali o poder sobre os dados. Então, preciso identificar no Data Mapping quem são os agentes de tratamento, quem são os envolvidos, a quem a gente compartilha os dados, de quem a gente recebe, quem, tá? Todos esses envolvidos. Na sequência, o quê? E daí a gente entra nos tipos dos dados, né? Na questão da sensibilidade deles, dados de criança, relacionando com o tema que a Adriana colocou aqui mais cedo, dados sensíveis relativos à questão de sindicatos, afiliação religiosa, questões sexuais, que mais poderia ser? Opinião política, própria dado genético, biométrico, todos esses dados que são sensíveis, eles estarão enquadrados no o quê, né? O que se coleta. Tá? E toda vez que você vai fazendo esses questionamentos, mas que já entram um pouco mais em profundidade, viu, Rafael? Principalmente direcionado aí para você, você vai se questionando. Qual que é a finalidade de coletar esses dados? Neste momento do o quê, é um grande momento para haver uma revisão de processos dentro dos negócios. Pois se até o momento estava sendo coletado muita informação, às vezes para arquivo, né? Às vezes para uma pesquisa, mas não eram, sendo pesquisa, não havia anonimização de dados. Então, qual que é o objetivo? Seu risco vai aumentar assim de maneira gigantesca, grotesca, se você mantiver esses dados na sua entidade, na organização. Isso serve para todas as organizações, a lógica é a mesma, tá? Na sequência, onde esses dados estarão armazenados, né? Quais são as formas de armazenamento? Por exemplo, estão em pastas físicas, estão em armários, porque lembrem-se que dados e a LGPD não se restringe à internet, aqui a nuvem, né, e armazenamento cloud, mas também em armários, um papel ali, ele pode ser muito perigoso, tá? Eu vou contar uma história pessoal. Eu já fui num banco, né, atrás, sei lá, já tem uns 7 anos atrás, e tive um problema, o gerente deixou um papel que me valeria, né, uma boa advogada que sou, me valeria de prova, eu simplesmente tirei uma foto ali, ó, não podia nem fazer isso, hein, já tô aqui fazendo uma confissão aqui, mas depois eu acabei nem precisando utilizar, mas assim, tava ali na minha frente, né, tô utilizando, então, olha que perigo, né? Que perigo uma organização, uma entidade que não tenha profissionais bem treinados, né? Ali no manuseio do papel, no manuseio das informações importantes pessoais que estão ali no dia a dia. Então, atentem-se também para essa questão. Além disso, claro, né? As formas de proteção, acesso, senhas, e quando eu falo acesso, é bom falar também da questão de restrição de acessos por pessoas. Cada etapa dessa, cada questionamento simples que eu estou trazendo, você se questiona, né? O que eu posso mudar? O que eu posso melhorar? O que a LGPD me pede para fazer? Quais são as boas práticas relativas à segurança, não só para fins de vazamento, mas visando obedecer aquilo que o titular agora tem direito? Então, todas essas reflexões são feitas no momento em que se faz o mapeamento de dados, esse inventário de ativos, pois hoje dados são ativos.
é de fato valioso dentro do negócio. Na sequência, eu finalizaria essa simplificação das questões, né, com o quanto. Quanto de dados é movimentado? Qual que é o volume de dados? E aí tem um reflexo até maior na questão da segurança da informação, né, Pietro? Essa questão do volume também, saber o que fazer, as melhores tomadas de decisão em relação a isso. Vou dar um exemplo. Eu tive, enquanto presidente do Comitê de Privacidade e Proteção de Dados lá da OAB Sergipe, eu tive uma reunião com o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, com todos os representantes da área, do setor, que estão liderando um projeto de implementação. E nesta reunião ficou muito clara a preocupação com o tribunal com todo o seu sistema de infraestrutura, de tecnologia da informação. Eles são muito avançados quanto a isso. Isso deram para eles um benefício muito superior a diversas outras organizações que não tinham nenhuma estrutura de proteção na área de tecnologia, da informação, perante aquelas que fizeram um puxadinho digital, sabe? Um puxadinho digital, foi colocando uma pastinha ali, um dado aqui, outro dado acolá, não sabe onde está nada, compartilha tudo por print no WhatsApp. Então, isso é um puxadinho digital, tá? O tribunal, claro, por óbvio, não poderia ser um puxadinho digital desde a sua origem, mas eles estão muito além, pois eles não só armazenam dados como o papel, o Word, né? Esses documentos simples, né? Que não acumulam muito espaço de armazenamento, mas eles armazenam vídeos, né, e provas e toda a documentação que é anexada aos processos, que são inúmeros. Então, olha que interessante, essa questão do quanto de dados, ela também é muito importante, tá? Perfeito. Eu queria perguntar para ti, eu ia aproveitar essa pergunta do checklist, desculpa, professor Adriano, já saí me adiantando aqui, mas eu ia falar justamente de não só mapeamento de dados, mas mapeamento de processos mesmo, né? Porque, às vezes, os dados que você está coletando fazem sentido, eles estão de acordo com o que você realmente precisa para cumprir a sua transação, enfim, o seu serviço. Agora, a forma com a qual você usa esses dados, ela é importante também, né? Qual o fluxo dessa informação dentro da empresa, né? Por exemplo, se em algum momento essa informação sai do digital, vem para o papel e o gerente do banco bota na mesa para o cliente ver, quer dizer, será que está certo, né? Então, realmente é um processo também, não é só a natureza dos dados em si, né? Professora Adriana, por gentileza, brinde-nos com alguns comentários aí. Essa questão do mapeamento, ela é tão bacana, porque, assim, normalmente, e eu diria assim, olha, eu não sei como é que os colegas enxergam, mas eu tenho visto uma grande oportunidade de consultoria, de mapeamento de processos, redução de risco e melhoria, inclusive, para trazer economia para as empresas. Porque ao tempo em que você vai realizando os mapeamentos, você descobre que tem um monte de coisa que você não precisa mais. Você descobre que tem uma série de processos que só gastam tempo e dinheiro e que não são mais úteis, que eram úteis da década passada, mas que alguém continuou fazendo porque ninguém mandou parar, e como está todo mundo ligado no automático, continuou fazendo, e aí você pergunta, mas por quê? Ah, não, porque alguém me contratou há 50 anos e mandou fazer, eu continuei fazendo. Mas por quê? Não, hoje não tem mais utilidade. Então, assim, o mapeamento, ele é de dados, de processos, e inclusive de riscos, e eventualmente ele pode gerar uma certa economia. E aí você entra numa parte de consultoria que você vai revisitar os contratos, você vai ver política, você vai fazer uma série de coisas, e acaba que, digamos assim, esse trabalho conjunto entre quem está mapeando, o departamento jurídico e tudo mais, você quase que faz um pente fino, sabe assim, reforma do teto ao chão da empresa, e quando eu diria assim, todos estão interligados e a fim de fazer a limpeza, gente, ao final, é muito bacana de ver o que acontece, especialmente no que diz respeito à questão de processos, porque processos ineficazes geram custos altíssimos. Então, além de você oferecer proteção de dados, né, nós aqui falamos da pós a esse respeito, você ao final também oferece economia. Quem não quer isso? Né? Valor então, puro, né? Valor puro, e tá aí. E a hora que você começa, né? É só pôr o pé na estrada que você vai descobrindo que isso vai acontecer. Inevitavelmente. Pode ser um negócio pequeno, pode ser um negócio médio, pode ser monstruoso.
você vai descobrir que tem processos que são inúteis, que só geravam despesa e risco desnecessário e que para o novo mundo que nós já estamos vivendo, eles não servem mais. Então, assim, é um trabalho muito legal. E quando a gente começa a entender isso e colaborar, eu acho que é muito bacana para os profissionais de todas as áreas, não só do direito. Perfeitamente. Professora Mila? Certamente. E eu acho que vale um ponto de inflexão aqui, de atenção, que eu acho que é muito importante, que é o aculturamento. A gente precisa chamar as pessoas para esse processo, tá? Então, claro, independente do tamanho da entidade, da organização que a gente está falando, ela é feita por pessoas. Então, todas essas pessoas precisam entender o porquê que a privacidade importa, o porquê que é interessante proteger os dados, um pouquinho da conceituação da LGPD, ao menos, claro, setores que vão liderar essa alteração e melhoramento de processos, com certeza precisarão dominar, mas as outras pessoas precisam entender como que é essa lógica. Ou, então, essa questão do fluxo que deve ser respeitado, ele provavelmente cairá em alguma... Alguém vai tropeçar, entendeu? Alguém vai dar um tropeço ali no meio do caminho se não houver o treinamento, se não houver o aculturamento, se não houver, de fato, o foco em trazer as pessoas para esse processo. Então, claro, hoje é uma questão que é muito revisada de ordem prática de implementação e que eu faço com frequência é o contato, como que é feito o compartilhamento de dados pessoais, neste caso, entre os setores, né? E o setor financeiro com o setor ali comercial, né? Com o setor administrativo, essa interlocução. Como que está também regido o RH? Como que está sendo trabalhado esse assunto também internamente ali, dentre as pessoas que estão envolvidas com o processo de contratação. Então, eu até gosto muito de quando a gente entra mais profundamente nesse tópico, porque muita gente olha a LGPD de fora para dentro, ali do aviso de cookies, do site, né, e só enxerga aquilo. No entanto, a LGPD é de dentro para fora. E quando a gente fala de dentro para fora, de fato, capturando cada setor da empresa, cada pessoa que representa esse setor para, de fato, conseguir o êxito nessa nova implementação de fluxos, tá? Isso é muito importante e varia. Varia, não dá... Eu gostaria até de entregar uma receita de bolo até na pós, mas não vou conseguir, tá? Então, quem quiser receita de bolo não vai encontrar. Então, não vai para pós se quiser isso. Vai ter um direcionamento, vai ter toda claro, assim, toda uma direção, uma estrutura, os cases práticos, a experiência de cada professor que está ali dentro. No entanto, cada negócio vai ter uma necessidade. Esse é o ponto-chave, né? Por aí. Eu dei risada aqui, professora, porque não existe mesmo, né? Quer dizer, cada organização é uma organização, cada contexto é um contexto, né? A gente já falou aqui da integridade contextual de Helen Nissenbaum, que é um framework aí de racionalização de ameaças, né, de privacidade e tudo mais, e é justamente isso, cada lugar tem a sua norma, a saúde vai ser de um jeito, o marketing vai ser de outro, o RH vai ser de outro, e de um RH para o outro, de um marketing para o outro, quer dizer, entre empresas distintas, mesmo sendo os mesmos setores, as necessidades serão distintas. Quer dizer, não existe checklist. Eu dei risada por quê? Porque eu já vi propaganda rolando no YouTube, no Instagram, de gente vendendo checklist LGPD. Eu estou vendendo checklist. Só compro o meu checklist aqui, faz a perguntinha lá para o pessoal e pronto, tá? Empresa de compliance. Não é assim, né? Não é assim. Então a gente tem que ficar muito atento também com essas vendas do barato sai caro, né? E outra coisa estamos lavando a roupa dentro das organizações, né? O DPO, né, ou a DPO no caso, essa pessoa responsável por isso tem que ser alguém realmente com um trato fino na comunicação, com empatia suficiente para fazer setores que muitas vezes não se bicam, começar a se comunicar de maneira mais decente, porque é da falha de comunicação que muitas vezes surge um dano à privacidade, ou dos titulares, ou às vezes da própria organização, né? Professora, vamos falar um pouco sobre relatório de impacto. O pessoal aqui já está até falando aqui de RPD, se dá para deixar ele para o final da implementação. Então a gente já falou um pouco de mapeamento de dados, e aí, a partir do mapeamento, a gente pode já ir partir para avaliação de riscos, de fato, né, materializar um pouco mais essa coisa. Como que é isso?
Vamos lá. Podemos, devemos. Vamos colocar aqui de ordem, de uma maneira simples, a questão da avaliação do risco, né, barra avaliação de impacto, que é uma espécie dentro de um gênero que é o gerenciamento de risco. E aí, olha só, vou tentar colocar aqui com as mãozinhas. Aqui está o gerenciamento de risco e ele é o gênero, tá? Ele está aqui em cima. É um macroprocesso que precisa ser identificado ali todos os riscos naquela corporação, tanto na esfera de segurança, quanto na esfera de proteção à privacidade e etc. No entanto, na espécie, a gente tem uma análise mais específica, que é uma das etapas do risk assessment, que é justamente essa avaliação de impacto. É uma das etapas desse gênero do risk assessment. Espero que eu não tenha confundido a cabeça de ninguém aí. Bom, mas diante disso, diante dessa conceituação de gênero e de espécie, é importante essa questão ficar muito clara aqui, ser dita, porque o gerenciamento de risco, ele por ser gênero, ele tem pelo menos 9 etapas. São 9 etapas robustas, tá? E uma dessas etapas que é essa avaliação de impacto e de riscos. Daí, existem alguns parâmetros para serem feitas essas avaliações, tá? Por exemplo, parâmetros que têm a ver com quantitativo e parâmetros qualitativos. Né? O Pietro está balançando a cabeça porque trabalha com isso a vida inteira. Então, né, Pietro, depois eu quero também até a sua contribuição aqui. Esses parâmetros quantitativos, como o nome já diz, é possível quantificar, mensurar financeiramente o impacto daquele eventual probabilidade de incidente, qual que seria o impacto financeiro daquilo. Tá? Seja através de uma expectativa de perda única, seja uma perda anual, seja uma taxa anual de ocorrência, às vezes é só uma expectativa. E claro, nessa hora você analisa também, considerando a privacidade, a LGPD, analisa o artigo 52 com todas as suas penalidades, tá bom? Questões quantitativas. O outro parâmetro é a questão qualitativa, que é quando a gente tem menos elementos que podem ser mensurados pela lógica e se tornam um pouco mais baseados em interpretações. A advogada adora isso. Adora, gente. Eu adoro aspectos qualitativos, porque dá abertura para a gente interpretar. Então, não, você pensa que é assim, mas é assim, né? A advogada adora essa coisa. Então, nesse cenário qualitativo, a gente mensura, né? Imagina um quadrante aqui entre probabilidade e impacto. E aqui tem todas as mensurações de risco, tá? De um aspecto mais interpretativo, menos palpável financeiramente, nós diríamos. Ambos são utilizados e podem ser utilizados quando estamos tratando ali de uma avaliação de impacto da LGPD. Normalmente, né, quando é feito, claro, sempre é feito em conjunto com os advogados, a gente se utiliza muito do aspecto qualitativo ali de risco, para dizer, não, isso aqui não é tão arriscado assim, tá? Por tais e tais e tais razões. Então, a gente a gente gosta mesmo de fazer interpretações, tá? E aí, por isso, a gente utiliza muito esses dois parâmetros. Quando nós, na verdade, seguimos a sequência de analisar essa empresa de dentro para fora, fazer sim o mapeamento, através do mapeamento, o gerenciamento de risco. Deste gerenciamento de risco, uma dessas etapas do gerenciamento de risco, que é essa avaliação e probabilidades e esses parâmetros, aí a gente consegue colher todo esse material e aí sim elaborar o nosso relatório de impacto, porque aí a gente tem material suficiente para colocar no relatório de impacto. Relatório de impacto não se restringe apenas à análise de bases legais ou de conformidade com princípios, mas é preciso fazer essa mensuração técnica de avaliação de impacto de parâmetros. Caso contrário, deixaremos uma brecha nesse relatório. Ele não será tão técnico.
Por isso que é interessante essa multidisciplinariedade no contexto da implementação da LGPD, porque muitas vezes um profissional jurídico não tem essa experiência. Eu sou de PO, então eu preciso dessa carga, dessa experiência na hora da elaboração desse relatório. Então eu tenho essas noções e essa conceituação, né, e também a prática. Porém, muitos profissionais jurídicos da área jurídica vão só olhar os aspectos legais, né, a análise da lei, da letra da lei. E não tem nada de errado com isso. A questão é que é importante o conjunto. É importante que seja feita a análise em conjunto para que esse relatório fique completo. Para eu finalizar essa fala, eu gosto de falar também que o relatório tem um modelo muito legal de relatório de impacto no site do Governo Digital, tá? Então, quem está aí, que é profissional, que quer saber o que fazer, quer ter uma noção de como que é esse relatório, já que a gente já entrou no assunto relatório de impacto, tem esse modelinho, esse template que é bem bacana. Ele tem essa mensuração, esse parâmetro que eu falei para você, tanto qualitativo quanto algumas bases de cálculo quantitativas. Então, já dá um norte muito bacana ali para quem está nessa busca. Professora, que bacana. Na verdade, até sem querer, querendo, a senhora respondeu, desculpe, a senhora não, você porque é muito jovem, né? Força do hábito, força do hábito. É o rosto jovem. É isso aí. O Rafael comentou aqui, né, que a lei não determina a obrigatoriedade do relatório do impacto, mas que ele vê que é necessário, que o custo, por vezes, é alto, né? E a pergunta que ele faz é possível deixá-lo para o momento final da implementação? Em verdade, a professora respondeu, mas talvez possamos fazer um pequeno complemento com relação a isso, né? Para que ele seja o mais completo e o mais técnico possível, talvez esse seja o melhor momento? Bom, o momento final é que ele nunca acaba. Não tem momento final, né? Então, por isso que eu falei, vamos bater um papo sobre isso, né? Porque o que ele quer dizer? Talvez assim, depois que faz todo o mapeamento, depois que faz pelo menos esse caminho, abre aspas, inicial, porque aí você vem as revisões, a manutenção e tudo mais. Talvez o que o Rafael queira dizer, eventualmente ele está conosco e pode complementar, mas a pergunta é, eu primeiro faço todo o mapeamento, faço análise, faço isso, converso com todo mundo para depois fazer o relatório de impacto? Talvez seja essa a pergunta. Eu acredito que sim, Rafael. Eu acredito não, eu tenho certeza que você pode construir em paralelo ou, claro, né, deixar para fazer as justificativas ao final. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma das minhas consultorias de um estado em que é a maior empresa de bilhetagem eletrônica deste estado. E eles tiveram uma nova implementação de biometria facial. É uma nova tecnologia. Existe todo um estudo de risco. Essa análise desta tecnologia, ela estará mencionada lá no relatório de impacto. Na verdade, já foi mencionada ali. Então, já aconteceu, a implementação foi feita, na verdade, eles estão em teste ainda, mas o relatório de impacto a respeito dessa tecnologia já foi realizado e já está lá documentado para um eventual questionamento. Não acreditamos que isso vai acontecer, não é o foco da pauta da NPD ainda, né? Essas fiscalizações. No entanto, no eventual risco de vazamento, sempre pode acontecer. E quando a gente está falando aqui, nós, de profissionais de mitigação de risco, a gente sempre espera o pior mesmo, né? Então, se prepara para isso. Então, você pode construir, respondendo de forma mais objetiva, você pode construir o relatório em paralelo ou esperar assim um pouco. Eu recomendaria aqui em paralelo, tá? Pois ele é alimentado, ele é quase que um instrumento vivo. A cada caso de uso, né, professora? Assim, a gente pega um caso de uso e vai até o final dele, né? Você vai lá, vê quais são os dados que os stakeholders, né? A professora falou, né, desses atores que usam o sistema, a gente costuma chamar de stakeholders, né? Do TI aqui, que é esse pessoal que ou é o operador, ou é o controlador, ou às vezes até o funcionário que está operando o sistema. Pode falar, professor.
Não, eu ia falar, Pedro, sobre essa questão de termos em inglês, sabe? Eu acho que vocês têm uma vantagem muito grande, né? A gente precisa aprender em escolinha, vocês já aprendem ali na prática. E tudo da tecnologia é em inglês. E é muito interessante. Eu acho que é bom a gente parar com essa bobagem de, não vamos falar inglês, não tem que falar tudo em português, tem que ser traduzido para os sócios, para os acionistas. Não, vamos aprender o inglês que é importante. Quem quiser trabalhar com LGPD e não souber inglês, gente, me desculpa. Vamos, aproveita e faz um cursinho em paralelo aí também. Eu não me aguento, trabalhar... gente, eu não me seguro, tá? Essa sou eu. Eu falo mesmo. Não, que realmente trabalhar com TI, assim, eu já falo para os alunos logo no começo. A primeira linguagem de programação que ele vai pegar, ele vai ter a linguagem em inglês, não tem jeito. E a professora falou uma coisa importante, né? Que é assim, a atuação do DPO, da DPO, é preventiva na maioria das vezes. A gente não quer que a coisa aconteça, a gente quer realmente mitigar, prevenir e não deixar o leite derramar, né? E aí a professora também falou com relação, quando a professora fala de riscos, uma coisa que o TI poderia contribuir nesse caso é justamente sobre essa análise de dados qualitativos versus quantitativos, né? Se o advogado, o pessoal do direito, gosta mais dessa filosofia nos qualitativos, nós do TI a gente vai apelar para o quantitativo mesmo, quer dizer, quanto maior for a nossa série de dados numéricas sobre a determinada, sei lá, a ocorrência de um evento, por exemplo, dentro de uma série de possibilidades, maior será a nossa assertividade. Inclusive, os frameworks, né, internacionais, aí, eu falo frameworks, né, eu falo os modelos internacionais de privacidade, os modelos de implementação de programas, eles recomendam justamente isso, que você tente usar muito mais os quantitativos do que os qualitativos, justamente por esse poder mais concreto de se medir as coisas. Todavia, não é sempre que a gente vai conseguir usar os quantitativos, né? Para a gente usar dados quantitativos, a gente precisa ter uma série de dados. E se a gente está começando agora a coletar essas informações de como as coisas acontecem, se um evento ele realmente traz risco ou não, se a probabilidade desse evento ocorrer e trazer uma reação adversa é grande ou não, e, quer dizer, isso vai sendo medido conforme a gente vai coletando essas informações. Então, no primeiro momento, a gente depende muito mais dessa análise subjetiva mesmo, qualitativa, né? E aí, professora Adriana, eu acho que a gente precisa ficar atento aqui, porque a gente começou um pouquinho antes, né? Eu acho que deve faltar uns 5 minutinhos aqui para o Instagram passar rasteiro na gente. A gente tem que ficar ligeiro aqui. Vamos direcionando. Isso aí, podemos ir direcionando, mas acho que eu estava olhando aqui, nós fizemos aí, professora, até para poder aproveitar a sua presença ao máximo, fizemos aí um roteirinho, estamos chegando no nosso roteirinho, conseguimos, né, Pedro? Dessa vez a gente está de parabéns, porque às vezes a gente começa a conversar sobre outras coisas, porque é tão empolgante, a gente às vezes esquece do roteiro, mas dessa vez nós estamos de parabéns os dois. Então, eu acho que essa questão da avaliação, especialmente com relação, é uma grande preocupação de todos os empresários, e até constava aqui do nosso bate-papo de hoje, professora, a questão dos investimentos, né? Parâmetros para que você possa decidir, e talvez tenha um pouquinho a relação também com a pergunta ali, até que o Rafael complementou. Sim, ele queria saber se em que momento ele faria. E como a professora falou, olha, é quase que digamos, um ser vivo. O relatório vai nos acompanhando no andar da carruagem do mapeamento, né? Mas, assim, a grande pergunta é quanto investir? Porque também nós estamos vivendo um período em que não é raro nós ouvirmos alguns colegas e até mesmo alguns empresários que têm orçamento completamente discrepantes, né? Você tem um orçamento de 10 e de 1 milhão, você tem um orçamento de 100 e de 2 milhões. Então, o orçamento está discrepante, os empresários estão um pouco assustados com isso, né? E até mesmo os colegas que não têm ainda experiência e não estão no dia a dia desses mapeamentos, sequer conseguem fazer abre aspas, uma estimativa e um orçamento que seja nem exagerado e nem aquém do que vai ser trabalhado. E aí ficou a pergunta aqui, né? Que parâmetros eventualmente poderiam ser utilizados para ajudar até nessa decisão de investimento? Para contribuir, vamos dizer assim, na decisão de investimento, segundo a sua experiência, professora. Excelente, Adriana. É uma dúvida e tanto, é uma dúvida bastante voltada para individualidade de cada negócio, né? Então, eu vou dar aqui, eu gosto sempre de trazer alguns exemplos práticos, até por experiência. O que aconteceu comigo recente? A gente vê alguns movimentos, assim, a gente vê diversos segmentos, né? Por exemplo, startups que trabalham de forma muito enxuta, a gente vê grandes empresas também, tá? Que trabalham com um acúmulo enorme de dados, pois trabalham muito focados em marketing digital. A gente tem visto muito escolas com
com esse perfil. Para quem não sabe, eu sou consultora ad hoc em privacidade e proteção de dados do maior Universidade Norte-Nordeste do Brasil, a Universidade Tiradentes, e assim, eu tenho uma experiência na questão também de ensino. Então, tem muita gente aí do marketing que fez esse puxadinho digital e agora está tentando consertar o que faz com esse acúmulo de dados, de leads, de prospectos, de marketing que está sendo feito em cima disso. Uma empresa com tal característica precisa ter uma atenção. Precisa ter uma atenção, pois é quase que a mensuração aqui do que eu e o Pietro falamos, dos riscos, mensurar o quantitativo, o qualitativo e tomar as decisões. Quando você olha para o seu negócio, e ninguém melhor do que o dono do negócio para falar de si, né? É como nós, ninguém melhor do que nós mesmos para falarmos de nós e nos identificarmos o lado bom e o lado ruim. Então, você olha para o seu negócio, você avalia e vê que, ok, eu não estou fazendo... não estou exercendo a minha atividade com tanta transparência, eu não estou minimizando dados, eu não estou coletando dado para uma finalidade, porém eu estou utilizando para outra, sem avisar, sem ser transparente com o titular. O que eu estou fazendo? Faz uma autorreflexão e com base nisso você vai entender onde que você está. Se você estiver correndo risco muito grande, tenha certeza que o seu investimento precisará ser um pouquinho maior, mas se você tem ali, tem feito uma estrutura, tem caminhado com uma estrutura mínima, sempre preocupado em fazer aquilo que é entre aspas, o que é o correto, né? Você diz uma coisa e faz aquela coisa. Então, em regra, na teoria, claro, você não deverá investir tanto naquilo, né, nesse tipo de adequação. Pensa muito no seu risco. Eu acho que é essa autorreflexão. Olha para o seu negócio, olha para o seu umbigo e vê como é que você está aí do outro lado, para daí você fazer esse autodiagnóstico, daí você já vai ter ao menos uma pista, né, do que vem por aí, em termos de investimento. É muito pautado nisso, tá? No risco. Perfeito, muito obrigada, professora Mila. Acho que foi um bate-papo super gostoso, falamos aí sobre uma série de itens. É óbvio que assim é um tira-gosto muito petitinho, porque tem muita coisa para falar, tem muita coisa para discutir, tem muita coisa para aprender, né? Mas acho que essa era a intenção dessa noite, nós deixarmos aí essas reflexões, irmos pensando, estudando sobre o assunto e logo teremos a pós-graduação para podermos fechar todos esses quadros na nossa cabeça e, como disse a professora, seguirmos nessa aprendizagem, porque nós estamos só no começo, né? Apenas no começo. Lembrando aí, pessoal, para encerrar que na semana que vem, quinta-feira, dia 22, às 19 horas, teremos um workshop com o professor Rodrigo Deda e a professora Andresa Oical, justamente para falar de inicialização de um processo de adequação e de compliance com a LGPD. Então, é gratuito, mas inscrições limitadas, portanto, acessem o link da nossa bio aí para poder se inscrever. Não perca, tá joia? Gente, é isso. Agradeço aí, professora Mila. Se quiser dar mais uma palavrinha final aí antes da gente encerrar, é contigo. Só agradecer a presença de todos, a atenção e o tempo de todos que estão aqui conosco. Obrigada. Maravilhoso. Muita saúde, bom descanso a todos. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.